Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O que é o avivamento? O avivamento pessoal e também o avivamento congregacional. É um estado de espírito receptivo à vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Então, o verdadeiro e único avivamento, ele vem do alto, pela vontade soberana do Espírito Santo de Deus, aqueles que estão capacitados e ávidos por esse avivamento, por essa capacitação. Capacitação para quê? Para a honra do homem? Não, para a honra de Deus. Isso, capacitados para divulgarmos o Evangelho, para termos um bom testemunho, para nós fazermos as orações e as intercessões necessárias para a própria igreja, para o povo de Deus e para esse mundo que se encontra mergulhado em perdição. Então, nós precisamos de um avivamento pessoal e de um avivamento congregacional. Como eu disse, ele vem do alto, ele vem de Deus, ele não vem de dentro de nós. Mas para começarmos o verdadeiro avivamento, é preciso que cada um de nós esteja regenerado, modificado. E um dos textos que melhor fala sobre isso, e se refere ao indivíduo e à coletividade, está dito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 e também 26, quando Deus fala ao povo que estava prestes a voltar do cativeiro babilônico. Ele diz: aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Das vossas imundícies eu vos purificarei. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração que pulsa, um coração sensível. E ainda vos darei um espírito novo, um espírito regenerado. E ainda mais, colocarei dentro de vós o meu espírito, para que guardeis os meus estatutos, as minhas ordenanças e os observeis. Então, o profeta repete aí, como boca de Deus, na BIC, ele, no caso, diz que é necessário uma transformação nos sentimentos, no espírito do homem ou da mulher e a presença capacitadora do Espírito Santo de Deus. Então, o avivamento pessoal e o avivamento coletivo são dependentes da intervenção soberana do alto. Com essa transformação de sentimento, espírito e a presença do Espírito Santo, o indivíduo e a coletividade estarão propensos a receber toda a sorte de dom ou de habilidade espiritual ou de capacitação que Deus queira conceder a cada um de nós isoladamente ou coletivamente. Além dessa capacitação, que está no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 26, há três pilares indispensáveis para um avivamento pessoal e também congregacional. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que precisam estar presentes na nossa vida cristã todos os dias, ou praticamente todos os dias. Por menos tempo que nós tivermos, por mais tempo que nós tenhamos com outros serviços seculares, sempre, todos os dias, há algum tempo para lermos 2 ou 3 capítulos de uma carta, de uma epístola ou de um evangelho. Então, a palavra de Deus, lida, estudada e meditada com sabedoria e com responsabilidade, é uma das condições necessárias para um verdadeiro avivamento. Sem as Escrituras Sagradas não existe avivamento. E o próprio Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17,
Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Então, é o próprio Jesus quem confirma a necessidade da palavra de Deus em nossa vida cristã para o nosso verdadeiro avivamento. Em segundo lugar, uma vida de oração. Não é orar aos domingos, não é orar bonito, não é orar quando for conveniente ou necessário, mas termos uma vida de oração. Orar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, para um homem ou uma mulher cristã que busca avivamento é muito? Não. É praticamente mínima. Para mim e para muita gente, eu sei que orar 3, 4 vezes ao dia é o mínimo que uma pessoa cristã precisa orar. Não é prece, não é reza, não é mantra, não é uma oração repetida porque é bonita ou porque acham bonita. É conversar com Deus. Conversar com Deus, você manifesta a sua subordinação a Ele, a sua gratidão a Ele, a sua dependência dEle, pede a intervenção dEle na sua vida e na vida dos irmãos e na vida da congregação. E a intervenção de Deus nesse mundo secular, cheio de blasfêmias, heresias e de tanto pecado e de tanta violência. Uma vida de oração é condição sine qua non para a vida cristã e principalmente para um verdadeiro avivamento pessoal e também coletivo. O apóstolo Paulo, falando aos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele afirma: orai, e orai sem cessar. Não apenas orar, orar sem cessar. O nosso Deus não dormita, como o mal também não dormita. Então é preciso orar constantemente, incessantemente, para a nossa proteção e também capacitação, e para o nosso avivamento pessoal e também coletivo. Então, palavra e também oração. E em terceiro lugar, santificação. Santificar os nossos corpos, santificar os nossos sentidos, que da nossa boca não saia palavra profana, que os nossos olhos não se deleitem com coisas mundanas, que os nossos ouvidos também não se deleitem nem aceitem palavras e outras coisas profanas, porque o mundo está cheio de coisas profanas. Muitas vezes não podemos evitar ver e também ouvir, mas nós precisamos, no caso, evitar. Então, a santificação, a começar pelo nosso interior, pelo nosso espírito, pelos nossos sentidos, é a terceira condição sine qua non para um verdadeiro avivamento pessoal e também coletivo. Na epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, o apóstolo diz: buscai a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Buscai a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, esses 3 pilares mínimos, palavra, santificação e vida de oração, são necessários ao nosso avivamento pessoal e ao nosso avivamento coletivo, congregacional. Que Deus abençoe você nesse entendimento, que você receba um verdadeiro avivamento. E você não vai querer nada melhor, mas o avivamento exige essas condições citadas e ele vem única e soberanamente do alto, da permissão e da vontade e da capacitação do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você nessa palavra, em nome de Jesus.